Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Uma Bíblia nova aqui, que as páginas tudo grudado. Consegui. Capítulo 3, versículos 12 até o versículo 17. Vamos ler. Se alguém constrói esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz. Pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Deus, o Senhor sabe da minha condição e da condição de cada um aqui dentro. Nada, absolutamente nada daquilo que nós somos, fazemos, deixamos de fazer, escolhas, fogem aos teus olhos, Senhor. O Senhor conhece cada um de nós. E mais do que ninguém, o Senhor sabe que nós estamos aqui neste lugar hoje, somente porque a Tua graça nos proporciona, Senhor. Nos proporciona, Senhor, esse privilégio de estarmos aqui, a graça de entendermos, de perseverarmos, de crermos. Sem a Tua graça na nossa vida, Senhor, nós seríamos consumidos pela própria vida, pelo nosso pecado, pelas nossas burras escolhas diárias, Senhor. Deus, nessa noite eu quero clamar ao Senhor, no fundo do meu espírito, da minha alma, Senhor, que o Senhor ministre na minha vida e na vida de cada um que está aqui, Senhor. Que a Tua palavra nessa noite, Senhor, impacte, Senhor, que haja um dinamis, Pai, no nosso espírito, na nossa alma, Senhor, que haja uma explosão de vida, de desafio, dentro de cada um de nós, Senhor. Lá no silêncio, Senhor. Longe do barulho, Senhor, onde a Tua voz possa ser audível, Senhor. Que a gente consiga ouvir, Deus, o que o Senhor tem para falar com a gente nessa noite. Não queremos informação, Deus. Queremos iluminação no nosso entendimento, Deus. O Senhor conhece cada um de nós. Fala com a gente, em nome de Jesus. Amém. Acho que se nós pudéssemos dar um título a esse texto, Paulo está perguntando para mim e para você, que obra permanecerá na minha e na tua vida? Essa caminhada com Deus que a gente todos os dias estamos embutidos nela, caminhando. No final dos tempos, no final dos nossos dias, no final desse culto, no sair dessa porta, ou durante esse culto, tudo pode acontecer. A nossa história está sendo escrita, nossas escolhas estão sendo feitas todos os dias, semanalmente, mês após mês, ano após ano, segundo após segundo, a cada hora, a cada minuto da nossa vida, as nossas escolhas estão sendo feitas. Algo está sendo plantado no mundo, na vida, quando eu acordo todos os dias e mesmo quando eu estou dormindo, algo está sendo plantado. Eu estou plantando o tempo todo isso. Não plantar é uma escolha e plantar é uma escolha sempre, todo momento eu e você estamos nesse processo de caminhada com Deus.
desenvolvendo uma coisa que Deus confiou para mim e confiou para você. Todo cristão, dentro do chamado dele, quando Deus diz para mim e para você, olha, eu amo a sua vida, eu quero caminhar junto com você, eu quero investir na sua vida, eu subi numa cruz, morri a tua morte, morri os teus pecados, o mínimo que eu espero de você é gratidão. A segunda coisa é fidelidade. A gente literalmente caminha em dois mundos, sempre pisando em dois mundos, né? O mundo natural do mundo sobrenatural. A nossa vida, ela sempre está talvez mais cheia de informação do que revelação. E a gente precisa trazer isso para um equilíbrio na nossa vida. Quando a gente está cheio de informação apenas, isso vai produzir frutos que não necessariamente gerarão vida na vida das pessoas. Mas quando nós trabalhamos em cima de revelação, ou seja, o tempo todo eu sou um cara consciente de que nasci para Deus, vivo para Deus, e todas as escolhas da minha vida têm que ser centradas em Deus, isso de fato pode realmente gerar fruto na minha vida. E eu não sei como é que funciona isso com vocês, mas comigo praticamente eu fico caminhando muito mais no terreno do natural e da informação, né? Eu não estou querendo também trazer nessa noite um tipo de divisão, né, em que horas você diz assim, agora eu sou natural, agora eu sou sobrenatural, né, agora eu sou carne, agora eu sou espírito. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas nós caminhamos nesses dois mundos o tempo todo, né? Enoque fala sobre 10 céus, né? Essa igreja vai ser a primeira igreja apócrifa da história, né? Eu tenho falado isso nas quartas-feiras, porque nós estamos estudando muita coisa a respeito dos livros apócrifos, tratando algumas questões dentro dele, né? Mas é interessante essas dimensões da vida, e não apenas da vida, mas essas duas dimensões que eu e você lidamos todo o tempo na nossa vida, né? Porque a gente está caminhando, e seguramente, se nós não tivermos nossos pés também no sobrenatural, eu e você temos muitas vezes esquecido que existe um mundo espiritual no qual nós fomos chamados a ter como referencial de caminhada nesse mundo. Os recursos do mundo espiritual estão ali, porém nós insistentemente preferimos caminhar no mundo natural, no sentido de sempre dependemos de nossas forças, de nossa capacitação, né? E com essa caminhada toda, a gente começa a perceber que a nossa vida parece que não sai do lugar, né? Aliás, pelo contrário, ela anda para trás, né? Ela anda para trás. Então, é algo que eu queria deixar para a minha vida e para você nessa noite. O que está permanecendo na minha vida e na tua vida daquilo que eu e você temos plantado todos os dias na nossa vida? Quando eu olho para a minha condição hoje, como um homem que caminha com Deus, que se diz pelo menos caminhar com Deus, o que as pessoas veem na minha vida, o que eu mesmo vejo na minha vida e o que Deus vê na minha vida, no meu ministério, no meu chamado, ou seja lá qual for, né? O que Deus e outros veem nessa caminhada? Talvez nós precisamos de verdade começarmos a nos despertar no sentido de buscarmos o sobrenatural na nossa vida. Quando eu leio os evangelhos, eu estava lendo um livro do Max Lucado, e o Max Lucado ele começa a falar umas coisas interessantes ali, que os primeiros missionários dentro do reino não foram os apóstolos. Jesus vai lá, liberta um cara que estava possesso durante muito tempo da vida dele. Eu não sei dizer quantos anos, meses, dias, horas esse cara estava possesso. Mas esse cara caminhou possesso nos cemitérios. O primeiro missionário de Jesus foi um gótico, que vivia no cemitério, né? Boa piada, engraçado. E esse cara está lá, ele não tem para onde ir. A polícia local não pode fazer nada, porque prende ele e ele arrebenta as cadeias. Vivia nos cemitérios e acredita-se que ele se alimentava até de defuntos, né? Porque estava ali, vivendo naquele
terreno todo ali. Satanás pegava, lançava ele no fogo, em algumas coisas ali, tudo. E interessante que a religião da época não sabia o que fazer com aquela situação. Né? O primeiro missionário da história é um homem que não tinha nenhum tipo de conhecimento teológico, não tinha nenhum tipo de conhecimento missionário, não entrou num seminário teológico, não fez parte de nenhum tipo de cúpula eclesiológica, religiosa ou qualquer coisa que seja. Provavelmente devia ser um cara muito fedido, porque não tomava banho, né? Devia ser barbudo, cabeludo, né? Tipo nós, assim, né? E esse cara estava ali, nesse contexto. Quando ele tem um encontro com o Deus da história, alguma coisa acontece na vida daquele homem. E aquele homem sai dali. E sem Jesus dar nenhum tipo de ordenança, que eu me lembre, aquele homem sai dali. E ele começa a pregar aquele Deus que o curou. Ele talvez não sabia dizer muita coisa a respeito das quatro verdades sobre o evangelismo. Ele não sabia dizer muita coisa sobre trindade, né? Não sabia dizer muita coisa sobre quantos livros a Bíblia tinha, né? Ou não tinha. Não sabia, talvez, muitas coisas sobre hebraico, grego, ou sabe lá o que dizer, em questões teológicas, né? Mas aquele homem sabia que algo tinha acontecido na vida dele. Ele tinha tido um encontro com o poder sobrenatural de Deus. E aquilo tinha transformado a vida dele, e ele sai daquele lugar, e ele começa a pregar o Evangelho. A minha pergunta que eu tenho para a minha vida e para a tua vida é: o que eu tenho feito com essa realidade que aconteceu na minha vida, no tempo e na história? Eu tive um encontro com Deus na minha vida, eu tive um encontro na história com o Senhor Jesus Cristo. Quando Ele entrou na minha vida, algo aconteceu. E Deus, nesse chamado todo, Ele tem algo para me confiar. Ele me confiou, Ele disse: vá e prega o Evangelho a toda criatura. Eu estou caminhando. Então, vamos dar uma olhadinha lá em Gálatas, o capítulo 5. Quero compartilhar algumas coisas. Capítulo 5. Capítulo 5, a partir do versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. O que é mais tremendo nesse texto, ele começa a tratar algumas coisas assim que eu esqueço todo dia. Eu não sei se isso acontece com vocês também. Mas parece que Paulo começa a falar coisas do meu lado natural da história, e que algumas coisas assim, né, a gente consegue, graças a Deus, pelo menos isso daqui eu não sou, né? Entendeu? Né? Não sei como é que funciona com você, mas eu começo a ler essa lista dos frutos da carne, daquilo que a carne produz na minha vida, né? E pouca coisa aqui eu consigo fugir. Por insistentemente caminhar no mundo natural, numa vida longe do Espírito, centrada em mim mesmo, e não uma vida centrada em Deus. Né? Agora, o que é mais temeroso em tudo isso daqui que eu estou falando, que não eu estou falando, mas Paulo está falando para mim e para você, é que Paulo fala algo muito
preocupante para a minha vida e para a tua vida, e que nós deveríamos levar muito a sério aquilo que ele está dizendo aqui. Porque, incansavelmente, eu esqueço disso. Paulo chega e fala assim, ó, na parte B do versículo 21, eu os advirto. Essa é a palavra de Deus para a minha vida. Eu não sei se é para vocês, mas é para mim. Talvez Deus chamou vocês aqui na frente para escutar Deus falar comigo. Mas talvez tenham pessoas aqui dentro que precisam ouvir isso hoje à noite. Assim como eu preciso. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Vocês acham que o que Paulo está dizendo aqui, isso aqui é uma coisa que a gente trata como uma coisa relativa, uma coisa que a gente olha e fala, não, Pipe, não é bem assim. Vocês acham que o que Paulo está querendo dizer aqui é algo totalmente diferente daquilo que ele está dizendo exatamente aqui? Ou Paulo está falando isso aqui com a mesma seriedade com que você está lendo aqui? Ou isso daqui é algo não negociável para mim e para você? Aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Pronto, acabou a minha vida, agora vou me enfiar num buraco, pronto, porque eu sou um cara que tudo que está aqui, praticamente eu vivencio na minha vida, então acabou. Não. Paulo está dizendo para mim e para você, nessa noite, em especial a minha vida, que eu e você precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos voltar atrás nas nossas escolhas. E nós precisamos novamente buscarmos uma vida no sobrenatural. Uma vida na busca pelo sobrenatural. Uma busca na dependência de Deus. Uma vida de andar, de fato, no Espírito e não na carne. Paulo depois ele fala assim, no versículo 22, ele vai falar, mas os frutos do Espírito. E aí vai entrar um outro conflito comigo mesmo. O quanto disso que Paulo está falando é algo que eu encarnei na minha vida. Certa vez eu não lembro quem foi o cara que foi abordado a respeito disso, e alguém começou a questionar a vida cristã, que o cristianismo era uma coisa muito complicada, né? E essa pessoa se apegou profundamente nas questões complicadas do cristianismo e não consigo entender essas coisas complicadas. É muito complicado o cristianismo, então por isso que eu acho que o cristianismo não serve para mim e tal. E esse cara então disse o seguinte, falou assim, olha, então esqueça as coisas complicadas e viva as coisas simples. Depois que você viver as coisas simples do cristianismo, você volta aqui e a gente conversa. E esse cara então descobriu que ser cristão talvez seja o maior desafio sobre a face da terra, ou seja, caminhar com Deus não é uma tarefa fácil, porque é uma tarefa que implica na minha morte, implica na minha renúncia diária, cotidiana, né? Então, eu já começo a pecar com Deus no meu acordar, porque quando eu acordo, eu penso em tudo, menos em Deus. Então, o meu pastor, ele sempre fala isso, né? Muito do que eu estou falando hoje à noite aqui são coisas que ele ministra na minha vida, e é impressionante, porque já faz praticamente 4 anos que eu caminho com ele, e todo o renovo, praticamente, que eu estou com ele, ele me chama, chama a todos os pastores ali, e sempre é o mesmo discurso. Como é que está a tua vida de oração? Aí, abaixa a cabeça. Você tem lido a palavra, a não ser para preparar sermão? Abaixa um pouquinho mais. Você tem amado sua esposa como você deveria amar? Aí, abaixando um pouquinho mais. Aí fica do tamanho do Ângelo, assim. Desse tamanho. Assim. Vai diminuindo até chegar na estatura do varão imperfeito. Né? Você vai encolhendo, vai encolhendo. I love you. Você vai ouvindo essas coisas e
Isso é uma coisa que me preocupa, porque me preocupa, primeiramente, lógico, a minha vida, mas me preocupa com relação a essa igreja. Porque a gente, como pastor, eu sempre falo isso, eu vou falar mais uma vez, talvez o grande peso, fardo em você ser pastor é que você sabe das cacas, né, das cagadas de todo mundo, né? Então, dos que eu sei, né? Imagina dos que eu não sei, né? Porque esses são apenas aqueles que Deus me revela, né? Agora, tem uns que Deus não me revela, então, né, a gente está ali caminhando. Então, dentro disso, algumas coisas que têm acontecido aqui dentro têm me preocupado. Tem me preocupado quando a gente se reúne para não orar, primeiramente. Eu não quero falar sobre pecados aqui, não quero ficar dando uma lavada em ninguém aqui, né? Então, acho que todos nós temos consciência daquilo que a gente faz, que está contrário a Deus, aquilo que não é prioridade e que deveria ser prioridade, né? Mas vamos começar nas pequenas coisas que nós não, talvez, façamos, que seja contrário a Deus, mas nas coisas que a gente deveria estar fazendo e não está fazendo. Primeira delas, incansavelmente nós teremos que dizer isso pelo resto das nossas vidas e teremos que trazer isso à memória. Se eu e você não temos uma vida de oração, a nossa vida, na parte prática da minha vida e na tua vida, definitivamente, ela é uma vida falida. Porque a gente se engana em pensar que pelo fato de eu ter na minha vida, né, um rótulo que me diz que eu sou cristão, né, porque eu falo uma linguagem evangélica, porque eu frequento uma igreja evangélica, porque eu tenho o meu nome escrito no hall de membros daquela igreja, e por alguma razão eu me engano pensando que isso para Deus serve de alguma coisa. Quando para Deus, o meu maior medo é chegar no último dia e Deus chegar para mim e dizer assim: Pipe, como é que é teu nome mesmo? Volmir. Então, Senhor Volmir, não sei do que se trata, não sei quem é você, não te conheço, cara. Mas eu era pastor lá na comunidade Gólgota. Aquela igrejinha lá é. E, então, olha só. A vida de oração, na minha vida e na tua vida, esqueça tudo o resto. Se você quiser chutar ministério, chute. Se você quiser chutar, sei lá, chute. Porque se eu e você não temos priorizado na minha vida e na nossa vida, se a gente não tem priorizado uma vida de oração, nós estamos sendo muito enganados pelo diabo todos os dias. E nós permanecemos nesse erro todos os dias. Semana após semana, mês após mês, ano após ano, né? Às vezes eu projeto assim, né? Esse final de semana tem renovo, e sempre eu chego na semana do renovo e eu projeto. Nossa, esse renovo, a gente vai ter o renovo do fogo, né? Vai descer fogo do céu lá, né? Vai ser um subanavassoriano, dá para todo que é lado lá, né? Sempre eu penso isso, né? Então a gente projeta, chega lá, para quem já foi, sabe o que eu estou falando, né? Sempre o tiro sai pela culatra e eu sempre volto frustrado de lá, né? Porque a prioridade número 1 de nós estarmos juntos, primeira coisa na vida, é buscarmos a Deus. Eu não estou dizendo que a gente vai ficar só orando. Agora, até quando a gente diz esse só orando, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado quando a gente diz isso. Porque se nós pararmos de fazer qualquer coisa na vida, e essa igreja se reunir aqui nos domingos só para orar, e mais nada na vida, Curitiba vai ser impactada de um modo tão poderoso que você não podemos calcular. Eu vou dizer que muitas vezes eu quero quebrar o protocolo dessa igreja, mas eu tenho medo de me frustrar. Mas aí está o meu pecado, porque eu espero algo de homens, e não importa se ficar apenas um ou dois aqui dentro e o resto sair por aquela porta. Vou assistir o Fantástico, amém, né? Mas se 2 ficarem aqui dentro, um que seja, dobrar o seu joelho e começar a buscar a Deus como Deus deveria ser buscado. Hoje eu ouvi algo de Caio Fábio assim,
Ele fala, a igreja não precisa de música. A igreja precisa somente amar a Deus pelo que Deus é. Às vezes, até o nosso louvor e adoração é muito mais uma encheção de linguiça do que realmente louvor e adoração. Eu não estou dizendo que todos aqui estão dentro disso, né? Mas vamos falar a verdade, que tem momentos que o louvor é muito mais uma questão de encheção de linguiça, né? Para a gente cumprir o nosso protocolo como igreja evangélica em Curitiba, do que realmente um momento de louvor e adoração a Deus. Então, eu quero falar sobre a primeira coisa, e a primeira coisa, e a primeira coisa, e a primeira coisa. Eu não quero falar sobre segunda coisa, terceira coisa, quarta coisa, porque daí você vai ficar confuso. E eu sei que é muita informação para a minha cabeça, para a tua cabeça, né? Vamos ficar somente numa única coisa. Eu e você precisamos buscar a Deus. Porque muito daquilo que eu e você temos vivenciado como frutos da carne na nossa vida, é fruto de uma vida vazia, de uma árvore seca, sem folha, uma árvore que tem bebido do deserto e não da água da vida. Quando Paulo chega, ele fala assim, mas o fruto, ele não está falando de frutos, mas está falando do fruto do Espírito é amor, alegria. Tem muita gente que essa palavra é um mistério. Ou algo que, sei lá, impossível de ser alcançado. Mas essa alegria aqui, eu não estou falando de bozo. Entendam bem, né? Não estou falando que você vai ser o cara que vai ficar rindo que nem um paraquedas, né? Se abrindo que nem um paraquedas o tempo todo. Mas há algo em mim e você que todos os dias a gente acorda para a vida, e aqui dentro de mim e de você há uma alegria por estar vivo e pelos desafios que nós temos todos os dias para serem encarados. Paulo também fala sobre paz, fala sobre paciência, amabilidade. Eu acho que essa palavra, amabilidade, é algo que ele vai contrastar, ele vai entrar em contradição quando a gente fala mal de alguém. Eu não sei como é que funciona com vocês, mas como é difícil a gente não falar mal dos outros, né? Eu não sei se porque isso é um defeito de caráter meu, né? Eu sei que tem mais gente aqui dentro que tem um defeito sério nessa área. Aliás, eu sei que a maioria aqui tem um defeito sério nessa área. Porque onde tem crente tem fofoca, né? O bicho fofoqueiro. É todo um monte de jornal nacional andando na rua, assim. Irmão, vou comentar só para a gente orar. Vamos orar, né? Só para a gente orar. Bondade, fidelidade. Essa fidelidade é uma coisa também meio que em extinção nos dias de hoje, né? Nós somos fiéis, né? Quando fala de fidelidade, o cara já está pensando que é fidelidade para com a esposa, né? Para com a namorada, né? E a gente não tem fidelidade para com nossos irmãos em Cristo. Aliás, a gente já, nessa arinha, a primeira que eu falei, a gente já meio que direto dando na trave, né? Agora, com diz respeito aos nossos irmãos em Cristo, como a gente pisa na bola com relação a isso. Mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não é a lei. Porque uma coisa que eu e você não entendemos é que, quando as pessoas falam que a vida cristã é uma vida muito difícil de ser vivida, de fato ela é, quando ela não é vivida numa vida de busca por Deus e pelo Espírito Santo na nossa vida. Aí, meu amigo, se depende de mim mesmo para fazer as coisas dentro do reino, eu não consigo. Porque eu sou carne. Eu caminho no mundo natural. Eu estou aqui. O tempo todo, caminhando na história, caminhando em rua, que tem semáforo, tem gente buzinando na minha orelha, gente que me fecha, tenho esposa que é feita de carne e osso, não é uma anjinha, né? É a mulher que fala, né? Só a minha, fala assim, ó, graças a Deus que vocês não têm, né? Mas eu a minha, ó, e você vai, meu Deus, se possível for, me passa de mim esse cálice, né? E não tem jeito, ele fala, aguenta, Lazarento, aguenta, né? Aguenta.
eu coloquei ela na sua vida para te ensinar uma palavrinha mágica: mansidão, domínio próprio, longanimidade, amor, paz, alegria, essas coisas todas. Paciência, e por aí vai. E vice-versa, né, Débora? Amém, defensora dos frascos e comprimidos, né? Estava me pulando aqui no pescoço. O lado fraco da igreja, da minha vida e da tua vida é a oração. Eu sei que eu não posso dizer isso para todos aqui dentro, essa palavra no teu coração, porque ela pode definir a continuidade da sua vida pelo resto dela. Jesus não deu a vida dele para que você morresse em vida. Jesus não deu a vida dele para que eu e você morrêssemos caminhando na fé. Jesus não subiu naquela cruz para que eu e você fôssemos um bando de frustrado, gente que não consegue ter domínio sobre as coisas contrárias a Ele. O chamado de Deus para a minha vida e para a tua vida é que eu e você fomos chamados para sermos referenciais de vida nesse mundo. O mundo tem que olhar para mim e para você e tem que ver Deus. Porque se o mundo não tem visto Deus na minha vida, o único culpado disso não é o diabo, sou eu e você. Eu e você temos que aprender a olhar o mundo de cima, com os olhos de Deus. Porque se eu começar a olhar o meu casamento com os olhos humanos, ele acabou. Se eu não olhar para o meu casamento com os olhos de Deus e entender que acima dos meus conflitos, das minhas dificuldades ministeriais, das minhas frustrações como pai, como amigo, como pastor, como músico e outras coisas mais, se eu começar a olhar do ponto de vista natural e eu não olhar de cima, que é o sobrenatural de Deus, que é onde está o sobrenatural de Deus, seja lá o primeiro, o segundo, o 10º céu, não sei qual céu que está o negócio, mas que está acima de mim, se eu não olhar de cima para a minha vida e para a minha história, as coisas sempre serão grandes. Agora, já percebeu quando você está andando de avião? Quem já andou de avião aqui? Quem já andou de avião? Aí, bem, isso, ignorantes junto comigo, levantem a mão. Bom, quando você está olhando de cima, sempre, né, as coisas são pequenas. Eu quero que vocês prestem atenção na letra dessa música. Música novinha, saiu ontem na rádio e já coloquei para vocês. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos
pelas ruas marchando, indecisos cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Ela vai embora, essa música é bem comprida, então... Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Isso daqui devia ser o meu e o teu selo, motivação diária. Se o mundo diz isso, a igreja tem que dizer muito mais. Se o mundo diz coisas como somos todos iguais, braços dados ou não, isso significa que essa escolha de literalmente eu como parte do corpo de Cristo, ser um homem que não ora, isso vai ter uma implicação poderosa e desgraçadamente negativa no reino de Deus. Todos os dias, quando eu acordo e eu decido não orar, eu decido não buscar a Deus, o reino de Deus sofre com isso. Vidas deixam de ser salvas. Missionários pelo mundo afora deixam de ser sustentados pelo poder da oração. O meu irmão que está ao meu lado é afetado. O meu casamento é afetado. A minha paternidade é afetada. O meu ministério é afetado.